Uma característica que a gente vai perceber lendo a literatura do século XIX em inglês, a literatura vitoriana, é um embate entre duas forças antagônicas. Não é o único, mas é um dos mais interessantes quando você lê bastante literatura vitoriana. A literatura inglesa do século XIX, quase toda. Por quê? Porque a gente tem uma espécie de desgaste e, até certo ponto, uma espécie de morte, socialmente falando, né? Na sociedade ocidental, que vem desde o início do século XVIII, mais ou menos, atravessa o século XVIII e vai surgir, vai continuar crescendo no século XIX, e na literatura vitoriana vai aparecer, mas vai aparecer o tempo todo com uma outra força oposta se debatendo contra isso, que é um desgaste das crenças fundamentais. A gente pode dizer que a fé cristã, enquanto realmente fé, ela entrou em crise de tal forma que você tem ao longo do século XVIII e durante o século XIX uma fé cristã formal. E qual é o grande problema com isso? Ora, quem examinar com cuidado vai perceber que a fé cristã no Ocidente, ela dá alicerce a muitos dos nossos procedimentos sociais. Há quem diga mesmo que o cristianismo ajudou a formar o Ocidente, a sociedade do Ocidente. E eu acho que faz sentido quando a gente analisa. Então, quando esse alicerce, esse fundamento cristão, ele entra em crise, você tem as pessoas, até muitas delas ainda frequentando os templos, frequentando as igrejas, sendo membros da igreja instituição. Mas isso não é mais uma força dentro da vida delas. Não é mais uma crença, é um hábito, é um costume. E aí, quando você tem esse alicerce, esse fundamento, que está morrendo, que está enfraquecido, aquilo que esse fundamento sustenta, é lógico, também vai estar enfraquecido. Por exemplo, alguns dos paradigmas, alguns dos padrões ou modelos que a sociedade vinha seguindo por causa desse alicerce. Um desses paradigmas, um desses padrões sociais é o casamento. O casamento, como o cristianismo coloca, de união indissolúvel, e isso e aquilo. Tá. Mas o alicerce que dava sustentação a isso, a essa crença e essa, entre aspas, filosofia do que deve ser o casamento, está ruindo porque o alicerce ruiu. Então, para que seguir o padrão? Aí a gente já tem algumas contestações dos padrões, apesar de você ter uma força oposta também. Você tem romances, alguns até bastante farisaicos, surgindo no século XIX, mostrando os perigos de sair do padrão, os perigos de quebrar os paradigmas, por exemplo, do casamento, né? Mulheres que abandonam o marido por outro homem e as coisas horrorosas que acontecem com elas. Eu mesmo já li esse tipo de livro. E é muito farisaico mesmo. Mas você tem os romances dos grandes escritores, vários deles, contestando esse modelo. Porque a sociedade vitoriana, ela vai ser extremamente conservadora, tentando se segurar nesses alicerces, e aí até exagerando de uma forma que o cristianismo bíblico não faz. Mas quando você luta contra, você exagera. E você vai ter ao mesmo tempo, enquanto a sociedade como um todo, as autoridades, né, os hábitos sociais, a opinião pública, quer que os costumes, os paradigmas continuem sendo seguidos, os modelos continuem a vigorar, os escritores estão contestando isso, porque o alicerce que dava respaldo a isso, que fundamentava isso, já caiu. E aí a gente tem, por exemplo, essa questão do casamento. Por que eu deveria continuar casada se o meu marido me maltrata? Annie Bronte colocando isso em A Moradora de Wildflower Hall. Qual é a saída que eu tenho? Ou, por que eu devo me casar
simplesmente porque eu vou ser assediada se eu não for casada, porque eu não tenho fortuna, porque eu não tenho status, porque eu não tenho pai para me proteger. Eu sou obrigada a me casar, e aí, como eu fico se esse casamento não for bom para mim? Os Três Amores de Diana, George Meredith coloca isso em xeque. Ou, já para o final do século XIX, por que as pessoas devem se casar? Se elas às vezes se casam com as pessoas erradas e elas sentem que elas têm um laço espiritual com outra pessoa. E por que a cerimônia do casamento, os ritos do casamento, se eu não acredito mais em toda essa formalidade nominalmente cristã que me dá esse status de casada ou de casado. Thomas Hardy coloca isso, entre outras coisas, em Judas o Obscuro, já no final do século XIX. Ou ainda, por que eu tenho que me casar? Margaret Oliphant com Hester, 1883. Por que eu tenho que entrar no mercado do casamento como se eu fosse mais uma mercadoria a ser comprada? Como pergunta a Hester. Enfim, quando os alicerces ruem, você também vai ter, naturalmente, aquilo que sustentava, né? Se o alicerce ruiu, aquilo que estava sendo apoiado nesses alicerces, nesses fundamentos, sendo posto em questão também, caindo, entrando em crise. Mesmo que você tenha forças sociais ao longo de todo o século XIX, que é a sociedade vitoriana, por que a gente diz que é uma época de grande repressão, apesar de grandes contestações? Porque o alicerce caiu, mas as pessoas querem, a sociedade quer que os modelos continuem funcionando, mesmo que não haja mais alicerce.